E aí, galera, tá me ouvindo? Vê se eu consigo fazer pelo celular mesmo, vamos indo. Claudinha, tu tem que ter um botão do teu lado aí dizendo pra tu pedir para participar. Não, tem, é automático. Vê se eu consigo fazer pelo celular mesmo, vamos indo. Claudinha. Tu entrou na live, vê pelo celular, tu entrou na live ali, vai ter do lado um botãozinho verde ali dizendo pedir para participar. É, Zé, é verde, é um botãozinho verde. Isso, Cláudia, vai pro celular que eu acho que é melhor. Tu vai achar mais fácil. Vai direto no meu perfil. Eu te adicionei, Cláudia. Dá uma olhada aí. Agora é contigo aí. Vê se chegou alguma notificação aí. Aí, dá uma olhada aí, agora é contigo aí. Vê se chegou alguma notificação aí. Aí, dá uma olhada aí, agora é contigo aí. Tá com o som alto aí, mano? Me ouve, Cláudia? Eu tô ouvindo um monte de ruído. Agora sim. Agora Tá. eu escuto um delay. Ah, não, esse delayzinho a gente vai ter, eu não sei o que aconteceu, a gente testou hoje, ficamos conversando 30 minutos, né? E aí chegou na hora aquela coisa da técnica e acabou nos deixando meio que na mão, assim. Mas vamos por aqui, eu vou colocar lá no grupo esse link, tá? Daqui pra gente poder chamar mais gente. Se tu puder botar no Ah, teu também, tá? Pra gente chamar o que der de gente pra participar. Esse link, aqui pra gente poder... Você tá me ouvindo? eu tô ouvindo, mas eu tô ouvindo uma conversa anterior. Tá, é porque Que tu deve estar com o engraçado. Facebook aberto. Ah, agora eu tô. É, tu tem que ficar só com o teu celular, senão a gente vai ter problema aí. Não, eu já. Olha, ó, eu já Pode falar. desliguei meu computador. Eu já desliguei meu computador. Tá, eu tô te ouvindo primeiro, tá? Eu não sei como é que tá pra ti aí. Como é que tá pra vocês aí, gente? Eu. Ah, agora. Agora É parece que que tá melhor. eu escuto duas gravações. Tá, mas tu tem que tirar o volume do teu, do teu Facebook. Tu tá com ele aberto, Não, tá? e- No teu celular. Como é que tá? Eu não tô escutando nada, tô escutando tudo bem, tá? Cláudia?
esperar ver se a Cláudia volta. Tá difícil, gente. O bagulho tem que cantar. Tecnologia. Como é que tá, Roger? Tudo bem? Eita! Acho que agora vai, hein? Agora vai. Agora eu tô Vai escutando mesmo. uma. Agora eu tô escutando uma voz só. Gente, que sacrifício. No computador não rola. Que engraçado, né, Anderson? Não aparece o link pra tu acessar, né? Tem que ver se tá legal aí pro pessoal. Que louco, Alguém né? escreveu alguma coisa. Como é que tá aí, Zezé? Como é que tá aí, Zé? Tá bom o som? Escuta aí a Cláudia bem? Como é que tá? Fala pra nós, ali, o homem de som. Não, porque se fica ruim, né, para as pessoas escutarem. Eu tô te escutando bem agora. Não, pra mim, bom. Deixa eu fazer Tá uma bom? coisa aqui. Não. Deu. Perfect. E aí, gente boa? A Cláudia no celular vai ter que botar um óculos, porque ela já é uma anciã. Eu Tá já sou uma quase lá, né, anciã, gente. É quase na saída do óculos. Então, galera, para quem já tá aí, desculpa esse atraso, desculpa essa perrengue que a gente passou. A gente testou ontem, conversamos, fofocamos bastante, né, Cláudio? Trocamos várias Não sei. ideias. Eu não sei o que aconteceu, para falar a verdade. Tá, Mas mas tá. tudo bem. É isso, São aqui tá coisas de chovendo internet. muito. Aqui tá chovendo demais, tá? Não sei se pode ter dado alguma interferência nisso. Aqui no meu bairro que tá tudo alagado. Tá, eu vou apresentar o projeto, é o Seres da Luz, né? É um projeto que a gente pensou para apresentar as pessoas que ficam nos bastidores, que ficam por trás dos espetáculos, dar rosto a essas pessoas, tirarem elas da sombra. Geralmente a gente trabalha para colocar as pessoas em evidência, né? Então tem muita gente que vai no show e não sabe o que tem no iluminador, que não sabe que isso. Dizem que teu som tá ruim, Pois é, Leandro. tô tentando arrumar. Tô tentando arrumar. E aí, o Seres da Luz nasceu para isso, para dar rosto a essa galera. E hoje nós temos a Cláudia Debem participando com a gente aqui. É uma gaúcha nossa, que agora está residindo em São Paulo. Nós vamos bater um papo com ela bem bacana, assim. A gente tem tempo legal para fazer. A gente pede desculpa de novo pelo atraso, tá? E eu peço que tu te apresente, Claudinha, dê um pouquinho do teu currículo para a gente Tá, começar. eu não tô conseguindo ver. Eu acho que vai rolar pelo meu computador, porque eu não consigo ver vocês. Porque provavelmente muitos de vocês todo mundo se conhece. Eu queria muito saber quem é que tá aí Mas tu não quem... consegue ver o rosto deles, tu só vai ver o meu, tá? Tá. Eles, Ai, o tá? André! Saudade de vocês, pessoal. Vai ter que ser por aí Saudade, mesmo. André, Zé Derli, Osmar, tudo gente que eu conheço. Olá, pessoal. Eu tô aqui de volta, Estou me sentindo em Porto Alegre. Boa noite, que prazer estar aí com meus colegas conterrâneos, sabendo notícias e dando notícias. Tu quer que eu me apresente, Leandro? Eu quero, porque eu tô olhando aqui que tem Porque, pessoas que não são do nosso meio claro. e é legal Bom, tu te apresentar e depois tu fala, fica livre e eu vou te fazendo as perguntas. Tá, perfeito. Então, meu nome é Cláudia Debem, eu sou gaúcha, natural de Porto Alegre. O Zé Deli diz que é meu vizinho. E eu fiz toda a minha profissão sou light designer também, e fiz grande parte da minha trajetória aí em Porto Alegre, e hoje eu estou aqui em São Paulo, já vivendo há alguns anos, já há 6 anos, e é isso, eu acho. Vim para São Paulo, depois tu vai me fazer as perguntas, né? Mas é isso, gente. Agora eu estou aqui longe, já quase que radicada aqui em São Paulo, e feliz em ver meus colegas, tanto tempo trabalhei, né? Leandro Então, conta também. pra nós assim, Claudinha,
como é que começou essa tua trajetória na luz, assim? Como é que foram os primeiros passos? Como é que rolou? Pois então, né? Cada um de nós tem uma história diferente, né? A minha história não veio de bastidor, eu inverti, né? Leandro, estão dizendo que sua cabeça está cortada. Segue o baile que hoje é o feito. Deixa, Leandro, já vocês veem sempre. A gente já sabe. Vem a Claudinha e escutem a Claudinha, ela que é a dona da live. Ele não quer mostrar o cabelo que ele tem comprido. É o corte novo. O corte novo ele não quer mostrar. Mas isso, então, gente, quem não sabe, né? Mas eu comecei a fazer teatro em 92 e eu comecei no palco. Por 8 anos eu fui atriz, comecei como atriz, fiz alguns figurinos, alguns cenários, e já começava a gostar bastante de bastidores. E em 99 que eu comecei a pular, a fazer umas experiências no ramo da luz, né? Mas como a gente sabe, ninguém acorda, né, quando é criança e diz para o pai ou para a mãe assim: mamãe, você é light designer, você é iluminadora, né? A gente é uma profissão que em geral nos leva, nas nossas histórias, né, nos leva a descobrir isso experimentando mesmo. Eu, em 97, eu entrei na Faculdade de Artes Cênicas e acho que foi ali que eu comecei. Em 99, eu comecei. A gente tinha eu estava encenando Doroteia, dirigido pelo Kiki, e eu lembro que a gente teve um episódio que o iluminador faltou. E a gente tinha uns figurinos, Doroteia tinha uns figurinos enormes lá no Teatro Arena, e aí a gente não sabia o que fazer, aí o Kiki disse: ai, não, acho que a gente sabe, eu opero, a gente sabe. E aí eu lembro que a meu primeiro contato, eu disse: não, mas eu sei para onde é que vai essas lâmpadas. E subi com aquele figurino, todo mundo segurando, e aí foi a primeira vez que eu afinei uma luz. Eu nunca afinei muito luz, né? Mas aquela vez eu lembro que era quase toda uma luz vermelha, era uma luz simples. E ali eu não sei, eu achei tão interessante aquilo. Como é que eu sabia para um dia, né? Eu fui a única que subi para fazer. E eu comecei a me ligar, e aí tinha uma bolsa Vocês estão me ouvindo bem, né? Tinha uma bolsa nas artes, tinha uma bolsa para monitor de iluminação na URGS. Eu lembro muito bem que eu fui lá, era o Sérgio Ilha, uma reunião, e a Mirna, e aí eu disse assim: gente, queria concorrer aí a essa bolsa de iluminação. E eles me olharam e me disseram bem assim: olha só, Cláudia, para de bobagem, tu é atriz, nós não vamos te dar bolsa nenhuma de iluminação, porque tu é atriz, vai tirar o lugar dos outros, né? E aí eu não ganhei. E eu pedi para o João Assir, né? Eu já conhecia o trabalho do nosso querido João Assir, e aí eu pedi para o João Assir acompanhar ele na montagem do Ivo Bender, uma montagem do Ivo Bender. E aí eu fui, a minha primeiro contato profissional, assim, com a luz, foi assistente do João Assir. Vocês imaginam que eu sofri, né? Ele tinha, né, essa coisa de ser rígido, essa coisa da... mas foi com ele que eu vi que aquele negócio ali era muito sério, né? Ele é muito sensível, né, o João Assir. E aí eu fui, e depois eu fiz 2 assessorias para o João. E aprendi muito que tinha um pensamento, né? Que tinha uma sensibilidade naquilo, né? De olhar a luz. Foi o primeiro contato que eu tive. E depois eu fiz um trabalho dos Becketts, né, com o Binho Sawitzby, que também não está mais em Porto Alegre há muitos anos, né, que foi sobre a orientação do Irion Nolasco, e foi ali, eu acho, que eu exerci a minha sensibilidade com essa ferramenta, né? Mas eu não sabia... Eu ia te perguntar assim...
Em que Eu ganhei um momento que tu prêmio olhou? naquela época. Ah, a partir desse prêmio, tu agora eu vou, é isso? Ou teve alguma coisa antes, assim, que tu... Não, é que eu comecei a desenvolver esse trabalho de pesquisa com um diretor que eu adorava, o Beckett, né? Eu sempre tive esse lado, né, das artes plásticas também, um pouco, assim, na minha história. Sempre gostei de desenhar. E ali naqueles textos do Beckett, eu encontrei muito uma voz ali, né, para falar. Eu trabalhei muito intuitivamente, né? Acho que foi não foi o All That Fall, foi o Amy, eu acho. E aí, logo que eu fiz o meu primeiro trabalho, assim, eu ganhei o prêmio. E eu acho que, claro, isso dá uma coisa na gente, assim, de pensar, né, sobre isso. E logo depois eu conheci uma pessoa que eu considero, assim, um grande mestre para mim, porque eu acompanhei muitos anos, né? O Joacir, acho que foi um primeiro contato, né? E todos nós aprendemos com o Joacir, né? Não tem ninguém que não aprendeu com o Joacir, né? Joacir Eu eu vim acho que aprender milhões de outras coisas depois, né? Sobre teatro, né? Mas sobre a luz foi com Wagner Pinto, porque ele me levou, né? Ele foi uma pessoa que me levou para o Centro-Sul e eu comecei a trabalhar com montagens grandes e comecei a aprender muito. Aí eu vi que eu não sabia muito, quase nada, né? E eu acho que eu fiz grandes laboratórios ali naquelas. Ó, o ali, o nosso tigrinho, né? Tá, e antes disso, nesse favor que tu teve da Doroteia, porque eu assisti esse espetáculo, tá? Eu assisti ele. Foi no Arena, né? Tu falou, né? Não foi isso? Foi na Arena. É. Eu assisti, eu não fazia luz ainda, eu era só da recepção. Antes disso, né? Tu subiu, tu afinou, tu fez, mas tu já tinha pensado em alguma coisa assim? Ou, tipo, foi bem no susto mesmo? Não, nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado. O teatro, para mim, entrou na minha vida também, o teatro, né? Foi uma coisa assim que eu não imaginava. Nunca pensei que eu ia ser atriz, nem que eu ia fazer teatro. Nunca acho que eu. Nunca. Eu comecei a fazer teatro com 30 anos, né? Eu, Tu falou nesse momento que tu começou pela Doroteia ali, mas teve alguém especial, assim, que te incentivou? Porque quando tu foi pedir a bolsa, disseram não, né? Não, né, Cláudia? Por favor, amor, né? E aí, depois porque eu dali... recente já ganhei um prêmio de atriz com Ah, o entendi. espetáculo, aquele Muito Cacique para Pouco Índio, que eu Uhum, fazia um uhum. negro, né? Eu não assisti, eu ouvi falar, mas não É, assisti. E é. aí, quem é que teve alguém que disse, não, segue aí que tu tá bem tanto quanto lá no palco, ou tu foi indo mesmo assim? Não, eu fui indo. Eu sou bem, como diz meu amiguinho André, meu parceiro e meu irmão André, o Andrezinho, né? Eu sou Uhum. que nós dois somos, a gente é filho de alguns dois, né? Aí eu fui com a espada, assim, ó. Fui, fui. É, eu fui indo. Eu nem sei como isso tomou a proporção que tomou, né? E aí eu abandonei os palcos, né? Eu ainda fiz uma ou outra coisa, mas aí eu pensei, não, não dá. Fazer duas coisas, fazer coisa ao mesmo tempo não dá, né? É preciso que tenha uma dedicação. E aí que eu mergulhei, eu acho mesmo, na luz, né? Aos trancos e barrancos, porque eu não vim da técnica, né? E eu sempre acho que isso, no início, foi bem difícil para mim, né? Porque você tem uma sensibilidade, uma compreensão, tem imagens na sua cabeça, mas sem a técnica é fundamental também, né? Para você materializar as suas ideias, né? Então eu tive que correr muito atrás, e aí a gente vai aprendendo nos palcos de teatro com nossos colegas, né? Que a gente vai aprendendo uma coisa e outra, a gente vai aprendendo com a curiosidade, foi assim, eu acho, o meu início foi assim. É porque a gente nota isso, né? Às vezes a pessoa faz esse caminho que eu não vejo problema não, eu acho que cada um faz a sua trajetória e chega do jeito que tiver que chegar aonde for, né? Mas a gente nota às vezes um pouco dessa coisa que vocês mesmos acabam comentando, que tu falou agora, não, a gente tem a sensibilidade, a gente tem as ideias, mas na hora de pôr em prática, às vezes nos falta a parte técnica, né? E quando é que tu começou a absorver essa parte técnica? Quando é que tu sentiu assim, não, Faz, agora... nas montagens com o Wagner, foi em 2001 isso, né? E tudo aconteceu muito próximo, né? Eu me lembro que eu fui numa montagem que era do Gerald lá
no Teatro Copacabana, no Sesc Copacabana, né? E a montagem, e como eu te digo, eu sempre desenhei bem, então o Wagner, isso ele gostou, eu sabia muito bem estruturar numa planta, eu fiz uma planta assim, aquela planta devia ter guardado, porque era... eu fiz desenhando ela, porque eu não tinha ainda técnica, né, nem da representação gráfica, né? E eram mais de, eu lembro na época, eram umas 250 lâmpadas, né? Imagina. E ali eu aprendi um monte, porque minha atenção ficou muito, era uma montagem muito grande, né? E aí eu fui aprendendo, e a equipe era tão legal, e muitas coisas eu pergunto, né? Eu sou quem tem boca vai a Roma, né? Eu sempre perguntei, eu nunca tive esse problema de dizer que eu não sabia, sabe, a técnica, mas o que eu não sabia, eu sabia o que eu queria. Isso era muito o resultado que eu queria. Às vezes eu não sabia como o melhor jeito de fazer, né? Sim, uma coisa que eu fiquei curioso, né, quando tu falou ali da Doroteia e tal, e do Wagner, a parte técnica, e qual momento tu pensou assim, tá, deu, agora é só isso, é só luz, teve algum trabalho, ou tu olhou para algum trabalho que tu fez, não, eu vou ficar só aqui, eu não quero mais, assim, ir pro palco. Assim. Como é que foi essa... Eu acho que não fui eu, assim, que parei, pensei, tomei essa decisão, mas eu comecei eu comecei a ter muito trabalho nisso. Acho que isso que me fez me dedicar essencialmente à luz, né? Porque eu comecei a ter muitas propostas de trabalho, e isso a gente começa a pensar que você gosta, né, daquilo, que você tem alguma coisa a ver com aquilo, né? E começa a se apaixonar, né? Eu acho que a luz foi uma coisa de paixão, que aos poucos eu me apaixonei tanto que eu fui começar a pensar que eu precisava entender ela, né? E aí eu acho que eu precisei me aprimorar. Eu senti essa necessidade, né? De ter um primor técnico, de ter um conhecimento sobre a ferramenta. E aí eu acho que é assim que eu comecei a entrar nessa história seriamente, né? Profissionalmente, né? Porque a primeira coisa, as pessoas pensam assim, é mais um que está, né, querendo experimentar, né? Às vezes acontece isso, né? Sim, Mas eu levei bem a sério. e uma pergunta que a gente não pode deixar de fazer, assim, porque até há quantos anos tem de profissão já, Cláudio? Eu tenho 28 anos de teatro e de luz desde 99, 22 anos, acho. 22 Tá. anos. Em algum momento tu sentiu, assim, algum preconceito, vamos ser bem claro, assim, um ato machista, assim, durante a tua montagem ou durante teu... Claro! Ixi, nessa terra aí, gaúcha, muito. Eu sou muito convidada para participar de mesas dessas, né? Não sou só eu que sofro, né? Não é a nossa terra, estou até brincando, mas a gente sabe que até hoje ainda existe, né? Esse preconceito, apesar de ter descoberto que tem milhares de mulheres que estão trabalhando com luz, né? Inclusive na técnica, a gente sabe que o preconceito existe, né? Eu nem entendo porque existe preconceito disso, né? E isso é uma pergunta que tem que ser feita para os homens, não para as mulheres. Sim, é verdade. Eu já tive um caso já de uma diretora do trabalho, né? Tudo que ela ia perguntar para os caras respondiam de uma forma tosca, sabe? Claro, tipo, dezembro, na rua, pau pegando sol. E eu fui deixando, assim, deixando. Assim, na terceira vez eu cheguei para esse cara, por que tu responde assim para ela? Qual é o teu ódio? O que faz tu pensar que ela não pode te fazer um questionamento? E aí ficou aquela coisa assim, ficou uma sensação ruim, né, durante a montagem, porque as pessoas não esperam serem questionadas em relação a isso, né? Tu tem alguma história, assim, conta uma história pra nós, assim, de um acontecimento desse, de como é que ela desenrolou, assim, que tu lembra, não precisa citar nome. De preconceito? Isso, de machismo mesmo. Eu acho, tá, de uma maneira geral, que eu acho assim, ó, que o meu temperamento, né, e a minha determinação fizeram eu continuar. Mas o que eu acho desses tipos de coisas que a gente sofre
de homens, né? O que é cansativo para a mulher é que ela, além de ter todo... A gente sabe, né, Leandro? Todos nós aqui que estão nos escutando, que trabalham com luz, que trabalham com teatro, a gente sabe que a nossa tarefa quando a gente está para montar uma luz ou experimentar coisas, isso nos exige... A gente está também emocionalmente envolvido, né? A gente não sabe se vai dar certo. Tem todas essas questões do espetáculo, nosso comprometimento. E quando você tem ainda alguém provocando o teu trabalho e dizendo que não vai dar certo, né? Ou colocando empecilhos, é muito negativo, né? Porque você tem que se defender de uma coisa que era tão desnecessária, né? E eu acho que muitas vezes era isso que acontecia, né? Você chega num palco e te é exigido um questionário para você saber se você vai fazer bem feito ou não, né? Não existe esse lugar de esperar para ver, né? Mas eu acho que isso aconteceu algumas vezes. Em outros lados, acontece de você encontrar parceiros, né? Pessoas que entendem. Eu acho que isso me fortaleceu, quer saber? Me fortaleceu de alguma forma. E eu acho que a gente era jovem, né? Eu acho que talvez isso tenha mudado um pouco. Talvez, né? Mas eu sinceramente, eu não gosto de responder isso, porque eu acho realmente isso que eu falei. Eu acho que essas perguntas deveriam ser feitas para os homens das lives. Por que vocês têm preconceito com as mulheres? Fica aí a dica, né? Talvez a gente possa achar essas respostas, né? Porque é meio compreensível, né? Porque, tipo, o que te leva a crer que não vai dar certo, que não pode ser... Eu nunca entendi muito bem isso, assim, né? Eu te entendi várias vezes no César, e eu não me lembro da gente ter tido nenhum problema, pelo contrário. Não. Eu não tenho nenhum episódio que eu diga assim, isso. Eu tenho alguns que eu discuti. Tem algumas pessoas que eu discuti por causa disso. Mas depois isso passou e para mim tá tudo certo, né? Mas, por exemplo, o João Assir, né, que é o nosso tigrinho, era engraçado, né? O João Assir, com todo o conhecimento dele, ele não tinha isso. Ele não tinha esse preconceito. Ele, de imediato, quando eu fui assistente dele, ele era exigente com todo mundo, com homens, com mulheres, com todo mundo, né? Mas esse lado, assim, de mulher, de ser, eu nunca vi. E ele era muito mais velho, né? Porque ele é um artista completo. Ele trabalhava bem de cenário também, né, Claudinho? Ele tinha uma coisa assim, né? Ele só dizia, ele só cobrava, mas ele cobrava no sentido de você... muitas coisas que ele cobrava eu não sabia mesmo. Aí ele disse, vai saber. Tu me escuta bem? Eu te escuto, mas tu tá com um eco. Eu não sei se as outras pessoas estão ouvindo que tem um eco. Mas o meu não, né? Não, eu não. Melhorou o som? Como é que tá aí pra vocês? Tu não consegue falar sem o microfone e falar direto pelo áudio do celular? Às vezes pode ficar melhor. Tá, então, se tu tá me escutando, eu acho que vale mais a pena que o som fique um pouquinho, né, menos, um pouquinho pior do que entrar um monte de áudio de fora, né? Eu tô falando pelo... Daqui a pouco eu vou falar sem o fone, porque eu vou ter que plugar o celular, a bateria do celular, né? Não, o meu também, a gente foi pego de surpresa nessa aí. A gente reveza. Então, mas vamos pular essa dos preconceitos, que eu só desejo que isso melhore, né? Em todos os lados, não só preconceito na luz. O preconceito está em todas as áreas, né? O machismo está em todas as áreas. Quem é? Ó, o Zé Derli disse que o meu som tá bom. Será que as pessoas sabem que a gente está aqui? Cara, na correria que deu, eu postei lá. Tu chegou a postar um link lá na tua timeline, não? Tá, pra mim tá ótimo. Tá, depois eles escutam. Vai ficar ali direto. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Se teve essas histórias que tu passou por cima, que tu não valorizou muito, graças a Deus, te deixou mais forte, uma turma legal, assim, de parceria, de companheirismo que tu teve no palco, assim, durante a montagem, assim, que acabou te marcando isso, pô, isso que essa pessoa fez
sabe? Dificilmente alguém faz É, isso. aí em Porto Alegre, ó, mas eu vou dizer assim, ó, que tem pessoas que eu sempre lembro muito ah, de parceria, assim, que eu aprendi muito, né? Que começaram a compreender que a seriedade que você tem. Eu vou dizer assim, uns, né? Lá da Vento Norte, o Cabelo e o Juliano são pessoas que eu nunca esqueço, né? O João Fraga, para mim, é um cara mais que tudo, né? O Joãozinho Fraga, é uma pessoa que eu guardo muito no coração, porque ele sempre, nós tivemos uma parceria enorme, eu aprendi muito com o João num projeto que a gente tinha, que eu coordenava esse foi uma das experiências mais lindas que eu tive aí em Porto Alegre, né? Foi essa produção aí. Eu era produtora do projeto que ia da descentralização. E eu fiz quase 2 anos nesse projeto, e a minha equipe era o Paulinho, né, do som, o João Fraga, Ai, gente, daqui a pouco eu me lembro. E a gente ia e construía palcos nas vilas, né? E nós tínhamos uma parceria, assim, uma entrega para aquilo. E ali eu aprendi muito com o João sobre luz. Porque ele montava a luz e ele ia me explicando. Aí ele dizia, Claudinho, hoje tu vai operar. E eu disse, não, esses botões, eu vou errar. Ele disse, tenta! Eu acho que a primeira vez foi em 98. 97, 98. Eu não fazia luz ainda. Mas agora eu lembrei disso, que foi bem importante. Eu aprendi muito com o Joãozinho, o Cabelo, o Juliano. E no Teatro São Pedro, o André, hoje é meu brother, assim. O Jairo. O Jairo foi uma pessoa importante, assim, na minha vida, porque eu fiquei 9 anos no Teatro São Pedro, né? Quem não sabe, eu fiquei 9 anos lá na programação artística, né, do teatro. E ali eu conheci muitos meninos, né? No início a gente não se conhecia tanto, mas depois eu trabalhei tanto ali naquele teatro também, né? E ali também eu tive muito ensinamento, né? Teve lá no Teatro Renascença, a gente vai lembrar, né? Tem a Carminha, né? Que também foi uma pessoa que na época também eu tinha próxima, né? Ai, são tantas coisas, a gente tem até medo de falar, né? Porque a gente tem carinho muito grande, né? Ali pelo pessoal, né? E como é que se deu essa transferência para São Paulo? Assim, o que você foi fazer dentro de Ai, São Paulo? bom, O que deu assim, para peguei e fui? O que rolou? o que me fez é que, como eu te falei, né? Chegou um ponto ali, 2006, que eu já estava fazendo bastante coisa, já estava trabalhando com alguns projetos aqui com o Wagner. Eu resolvi eu sou uma pessoa muito estudiosa, né? Eu sempre quero saber tudo, né, sobre as coisas. Tu te lembra disso? A gente até conversou, lembrei disso. Quando eu fui fazer o Dentro Fora, lembra? Eu estava fazendo um curso de pós-graduação em iluminação e design de interiores pelo IPOG, e aí eu comecei a aprender muito sobre as parte técnica, né, da luz, né, sobre as grandezas da luz, sobre iluminação artificial, enfim, e aí comecei a me dedicar com aquilo, né. E isso me ajudou muito, né? Isso, o meu trabalho cresceu bastante com o estudo, no meu caso, né? E aí eu comecei a fazer projetos, comecei a fazer projetos mais autorais de pesquisa. Eu comecei a me interessar muito, fiz o mestrado aí nas artes cênicas aí do DAD, né, da URGS. E esse trabalho que eu fiz foi um trabalho mais que não foi sobre iluminação, foi sobre luz, né? Que teve até uma instalação que foi reflexos mutantes, né? Que eu estudei o reflexo das luz nas águas e fiz um trabalho de fenômenos ópticos, né? E também refleti sobre isso, né? De forma acadêmica, né? Também falei muito sobre esse trabalho e aí eu recebi uns convites para falar dele aqui em São Paulo. Comecei a vir e resolvi fazer a prova de doutorado lá na USP. Fiz a prova e entrei. E aí eu não quis, eu já andava para lá e para cá, São Paulo. Aí eu pensei assim, são 5 anos.
eu vou morar lá, né? Porque não tem como, não. Mas eu não pensava em ficar. Assim, eu não vim para São Paulo para pensar se eu ia ficar. Eu vim assim, pensando em cumprir esse estudo, né? E aí São Paulo fez assim comigo. Eu acho que foi isso que aconteceu. E te engoliu. Me engoliu. Aí é um lugar que eu gosto bastante, sim. Eu gosto do Rio também, mas São Paulo é um lugar que a gente chega aí e não quer ir embora mesmo, né? A única coisa que desanima um pouco são as filas. Tudo tem fila, mas a gente acostuma, né? Mas eu não sei, às vezes nessas coisas a gente vem para um lugar e não sabe o que o lugar vai te dar, né? E eu acho que foi uma cidade que me acolheu e isso que me fez ficar, né? Foi porque a gente, imagina, sair de Porto Alegre, tinha tudo aí, né? Eu tinha uma carreira, eu tinha um nome, eu desenvolvi bastante projetos aí, tinha amigos. Aí, de repente, alguém está perguntando sobre calamidade. De repente, você fica anônimo de novo, né? São os desafios de um artista, né? Você chega numa cidade, você não é quase ninguém, né? Você tem que começar tudo Do de zero, novo. né? A Começa gente não tudo. começa do zero. Eu pensei que eu ia começar do zero, né? Mas a gente não começa do zero, né? Quando você já vai vendo que tem o próprio Teatro São Pedro, né? Você já começa a atuar em outros campos. Eu acho isso. Eu fui para outros palcos aqui, né? Eu trabalho essencialmente com música, né? Exposições. Eu vi outras potencialidades, né? Uhum. Ligadas também às artes visuais. Sei lá, a gente começa a se descobrir como pessoa também, né? Nesses desafios, né? Você começa a pensar em outras frestas aí. Ontem, quando a gente conversava, na reunião que a gente fez, tu falou em estar dando aula. Do que tu está dando aula aí, Claudinha, em São Paulo? Pois então, alguém fez uma pergunta antes aí, não fez? Do calamidade que eu vi. Eu só vi passar, eu não consigo ver o chat. Deixa eu Depois ver tu aqui. olha. Depois se você olha. Não, para mim não está aparecendo. Bom, Mas eu vamos vi. pedir para fazer de novo. É isso mesmo. Quem fez, faz de novo, porque a gente não conseguiu ler. Eu não estou conseguindo ler. O que aconteceu comigo aqui em São Paulo? Ó, deixa eu ver. Vi Teatro Municipal de São Leopoldo. Ah, demais. Ah, é sobre o espetáculo Calamidade. Posso falar antes disso? Pode. E também aí em Porto Alegre eu comecei eu dirigi bastante também, né? Eu comecei a dirigir shows, comecei a ver esse lado meu de olhar tudo, também fiz alguns espaços físicos, né? De cenografia. E aí é que eu vi o Maurício Moura também, o grande querido do Malmö, ele sempre me dizia, Cláudia, tu não é iluminador, tu é artista plástica. Ele sempre me dizia isso, né? E eu acho que eu tinha esse lado também, eu comecei a exercer um pouco esse lado. E quando eu vim para São Paulo, essa coisa de estética, né, de luz e tudo, começou a vibrar bastante em mim. E eu comecei a estudar no doutorado, mas mesmo assim eu comecei a trabalhar muito e eu criei um curso aqui que chama Dramaturgia da Luz. E esse curso era um curso que a Escola SP me convidou, tem a Escola SP, é a escola que tem o Serrone, tem o Bonfante, né? É uma escola de teatro, de técnicas de bastidores, né? Que é muito legal. Eles me convidaram para dar aula, e aí eu comecei a desenvolver esse projeto, e o Sesc Nacional me chamou para fazer em outros lugares do país. E eu me descobri, assim, como educadora, foi uma descoberta, assim. Era um curso que eu montava, prático, e eu viajei quase todo o Brasil, todas as regiões, dando esse curso de dramaturgia da luz. E aí eu comecei a dar muita aula. Comecei a dar aula em pós-graduação, e hoje eu dou aula num pós aí na URGS, de design cênico, dou aula aqui no Belas Artes, em iluminação cenográfica, e dou aula no curso de neuroarquitetura, que eu dou aula de percepção. Legal, muito legal, muito legal. Que é o meu trabalho de pesquisa é sobre luz e percepção, né? E esse último trabalho aí são trabalhos autorais só de luz.
né? Então estou pesquisando muito mais a luz do que a iluminação atualmente. Trabalhos cênicos mesmo, né? Performáticos, assim, eu estou experimentando fogo, luz natural, reflexos, e estou levando para a cena também, né? Quando dá. Eu estou espiando a luz de outro jeito, talvez. E Isso é sobre legal. Pode falar, pode falar. E sobre calamidade, só para responder quem viu, né? Aquele trabalho era muito legal, né, mesmo. Foi um trabalho que eu dirigi, fiz a luz, trabalhei com o Taylor que me acompanhou todo esse trabalho. E esse trabalho, eu acho que ali já começou um pouco da minha pesquisa, porque tinha um cenário muito lindo do Castanheira, do português, e plasticamente, visualmente, ele era muito bonito, né, aquele trabalho, e eu trabalhei muito com... tinha muitos materiais reflexivos, né, a gente trabalhou com água e metal galvanizado, e Eu a assisti. luz... e a luz era muito... eu trabalhei com a luz refletida, né? Os focos eram nos materiais para dar uma leveza, assim, já no rosto, né? Então teve um exercício, assim, físico também para fazer aquela luz, pensar aquela luz, né? Foi uma experiência bem interessante e bem de pesquisa, assim. E era bonito mesmo, né? Eu assisti ele, acho que chegou a fazer lá no Sesc, né? Ou no Renascença, tu fez, eu não lembro agora. A gente fez no São Pedro, fez no Renascença. Eu assisti no Renascença. E Deixa eu te fazer a uma gente pergunta. viajou com ele, né? Por isso que a gente fez o interior. Chegou a falar, na época que a gente viajava bastante, né? Foram nos tirando isso, mas enfim, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como é que tu enxerga a situação do mercado nosso agora, cultural? Não vou dizer nem de iluminador ou de técnico, tá? Trabalhadores da cultura e da arte, assim, como é que tu enxerga agora, durante a pandemia, o que tu vê, o que tá para vir, assim, qual é a sensação que tu tem? Eu acho que tem a minha opinião em termos de iluminação, né, da iluminação cênica, né? Eu acho que a pandemia, por um lado, ela tem é um momento histórico, né? Histórico porque se desenvolveram, foi uma forma, ao mesmo tempo, né, com essa nossa parada, né, de a gente conhecer esse universo, né, humano da iluminação, né? É incrível como a gente está fazendo história, né? Tem muitas pessoas fazendo programas, lives, chamando pessoas, conhecendo as mulheres, conhecendo os colegas técnicos. Então, eu acho assim incrível como documentação histórica, tá? Porque a nossa profissão, né, é diferente das outras funções, né, em linguagens do teatro, a gente sempre está trabalhando muito, né? É um trabalho que exige muitas horas, né? E a gente não tinha esse tempo, né? Então, nesse lado, eu acho que é importante. Mas tem um outro lado que é muito desolador, né? Porque a gente também vê a fragilidade da categoria, né? A gente vê que quando a gente para, né? O desespero, né? De a gente de saber que a gente foi o primeiro a parar e vai ser o último a voltar, né? Eu não vejo, assim, essa possibilidade de tão cedo abrir as casas de teatro, porque existe uma questão econômica, né? Não é só que as pessoas não querem abrir o teatro, é que para isso acontecer precisa ter um equipamento, né? Umas condições técnicas exigidas que os teatros não têm dinheiro para fazer, né? Isso é diferente nos cinemas, nos aviões, nos bares, né? Grandes, nos lugares que tem grana. Agora, eu acho que a febre aqui em São Paulo vai ser o Sesc, né? Mas assim, ó, se o problema é que você equipar tudo isso, né? Eu acho que está todo mundo esperando a vacina, porque isso para não gastar todo esse dinheiro, sabe? Investimento para abrir em condições mínimas, né, de distanciamento e equipamento nos banheiros, pessoas para higienizar. Mas não sei, sabe, Leandro? É difícil, né? A gente vê o teatro acontecendo na internet, né? A gente sempre dizia, o Bob Wilson dizia isso, né? Ele diz isso, que o teatro dele não é para ser filmado,
Porque o teatro é uma coisa ao vivo. Ele não tem nenhuma produção de filme, porque ele não diz que o teatro dele não é para ver na TV, né? É para ver no palco, né? Então a gente começa a repensar por necessidade, né? É muita gente, né? É muita gente sem trabalho, né? Pois é isso que eu fico pensando, até quando a gente. Porque assim, tem essa coisa da vacina, que é óbvio que todo mundo quer, né? Mas eu questiono bastante isso, assim, né? Eu acho que ela não. Mesmo que ela aconteça, mesmo que os caras descubram, até ela chegar em nós, eu acho que vai levar muito tempo. Eu quero ver o que tu acha, assim, como é que a gente vai segurar isso, né? Porque todo mundo fala assim, ó. Ah, vai fazer alguma coisa por enquanto, né? Só que tá todo mundo fazendo alguma coisa diferente por enquanto. Não tem espaço para todo mundo fazer, né? Porque é muita gente que tá se virando do jeito que dá, né? E aí eu fico me questionando. Concordo, queria vacina agora, tudo, mas eu fico pensando, até quando a gente segura? Como é que vai ser? Né? Essa é a pergunta, assim. Como é que vai ser? Mas eu não tenho essa resposta, né? Infelizmente eu não Não, tenho. como tu acha? O que que tu pensa sobre isso, assim? Né? Posso falar de mim, né? Como eu reagi a isso tudo, né? Porque o meu último trabalho em palco foi dia 15 de março, que eu até te contei que eu peguei coronavírus, né? Porque eu fui fazer Tu pegou? eu faço um evento com. Só tinha americanos, e enfim. E eu acho que eu fico pensando que o meu plano B, né? As aulas, sabe? Eu vivo hoje economicamente da parte que eu me dedico ao ensino, né? É isso que me mantém hoje, né? Mas é óbvio que o meu trabalho artístico eu quero continuar, né? Eu, particularmente, eu não consigo ver uma alternativa para tão cedo abrir. Porque mesmo que abra, vai ser tão reduzido, né? Os espaços, né, para que a gente funcione normalmente. Eu não vejo a gente exercendo normalmente, né, grandes produções, estágios, porque a gente vê uma situação mundial ainda mal resolvida quanto ao vírus, né? A gente vê aí retomando na Europa, né? Vê descobertas aí que nos assustam, né? É uma responsabilidade. Eu vejo porque nas próprias aulas a gente não quer se responsabilizar por dar aula presencial, né? É muito risco, né? Se você e como é que ator não vai fazer teatro com máscara, né? Tem todas essas questões, né, de comunicação, né, que faz com que repense. Eu sinceramente, eu acho que a vacina vai ser... eu espero que tenha vacina mesmo até o final do ano, para que a gente possa retomar mesmo. Porque eu não vejo o nosso país investindo nas casas de forma a dar essa estrutura para a gente abrir com a pandemia, né? Eu não vejo, porque tu ia me perguntar isso, eu vejo um país, uma administração, um governo que não desmontando na arte, na educação, no meio ambiente. Eu creio que a nossa cultura é a coisa mais sagrada que a gente tem, né? Então, é um país que não é por causa da pandemia. Se não tivesse a pandemia, ele ia estar fazendo esse massacre, né? Olha o que aconteceu na Funarte, né? Atacando o Sesc. A gente perdeu a secretaria, não existe mais Ministério da Cultura. Então, investimento na nossa área, com um governo desses, a gente viveu muito de projetos públicos. As alternativas é nós nos fortalecermos como categoria, né, para a gente saber que é preciso que ninguém mais pode viver numa bolha, né? Nós não podemos mais viver, porque nessa situação a gente vê o quanto a gente depende de todo mundo, né? É bom olhar para isso, que a nossa pirâmide desmontou, né? A gente precisa estar juntos. Tá me ouvindo bem agora? Eu tirei o fone, ficou melhor? Eu tô te ouvindo bem.
É, eu também tava, mas agora a tua conexão trancou aqui, sei lá, eu tirei o fone. É, o fora Bolsonaro é eterno, né, Claudinha? Quem é artista É, tem que gritar fora Bolsonaro, tem que ser e- contra esse tipo de política. Eu não consigo entender, e agora eu vou falar, porque eu não tenho muito pudor, o espaço é nosso. Eu não consigo entender colegas, tá, batendo palma para isso e apoiando isso hoje em dia, sinceramente. Eu não consigo entender, tá? É tipo alguém que te bate e tu continua lá, entende? É uma coisa estranha, sabe? É de difícil compreensão, sabe? Eu desmanchei, me afastei de uma galera, assim, que eu era próximo, porque não tem como, cara. Não tem como tu aguentar isso, entende? Não tem como uma pessoa te argumentar e tu dizer assim, não, tá, tudo bem. É complicado, sabe? Então, assim como a gente eu, tá assim... Fala, pode mas falar. eu acho que isso aí a gente é um momento, eu acho, do mundo de a gente se associar com quem pensa mais perto da gente. Essa é o caminho, eu acho. Isso Eu brinco que eu criei uma eu bolha espero que as gigantesca, pessoas assim. tenham. Eu criei uma bolha gigantesca, colorida, multicolorida, diversificada, com pessoas que pensam no todo, sabe? Que são mais humanas. E é o que a gente tem para fazer agora. Mas é triste, porque tu tem que, como diz uma pessoa muito próxima a mim, assim, né? Que tu tem que dividir o planeta com eles. E aí é Mas não é complicado, só sabe? o Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um Não, boneco de alguém, né? É um boneco do não, mas o problema é a capitalismo. identificação de alguns, né, Claudinha, que não termina nunca, entende? As pessoas continuam batendo palma ainda. Isso é uma coisa que me assusta, sabe? Tem uma Eu, parcela da população que eu acho, não, eu tenho certeza que é pequena, mas ela aplaude ainda, e isso me deixa triste e preocupado, sabe? A gente toca a vida, a gente segue, a gente está tomando uma paulada atrás da outra, mas tem gente batendo palma ainda, sabe? É é, uma coisa surreal. Eu penso que a gente deva fortalecer, é isso mesmo que eu penso, de verdade, sabe? Eu já tenho preguiça mesmo de entrar nessas questões, assim, porque eu acho que eu perco muito tempo, né? Também acho. De me magoar com as coisas, né? Eu pego a minha energia e vou usar para outra coisa, e eu acho, sim, que nós temos que pensar em fortalecimento, né? Em estruturar melhor os nossos sindicatos, de ter um posicionamento frente ao nosso trabalho, de reconhecer nossos direitos, de exigir, né, que o nosso trabalho tem valor. Isso é uma postura também individual, né? Eu acho que a gente tem que ter esse reconhecimento de não achar, não depender tanto do público, né, cada vez mais, e achar nossas frestas e trabalhar, sabe? Saber que a gente é importante. Primeira coisa, a gente tem que reconhecer que a gente é importante, né? Sim. Eu acredito, eu sou positiva nisso, né? Eu acho que é um momento de consciência da nossa classe, assim, que a gente possa pensar sobre isso, né? Que de se fortalecer, né? E é isso que eu vejo, né? Cláudia, vou te fazer uma pergunta, assim, vou pedir para tu. Não é uma pergunta, o que tu acha, assim, quando a pessoa tá. Vou sair um pouco desse assunto que nos cansa, né? Porque a gente vem É que não, falando isso antes, não leva a lugar nenhum, né? e a gente vem falando isso antes de 2018, né? A gente falou, a gente brigou. Então, eu vou levar o nosso assunto de volta lá para o nosso lugar, tá? Vou tirar um pouco desse assunto que eu sei que tu tá cansado e eu também tô, às vezes canso. Não, não é. É que eu não acho que ele é produtivo, entende? Ele, Infelizmente. ele, ele é improdutivo, ele se tornou improdutivo. No momento que ainda tem gente apoiando, para mim, ele não anda. Vou pedir que tu dê uma sugestão, assim, porque eu vi que tem gente aqui que gosta de iluminação, que tá no meu perfil, tá? Pessoal lá de Juí, que eles fizeram uma oficina comigo. E eu queria que tu desse umas ideias para eles, assim. O cara quer se tornar um profissional da luz, tá? Por onde é que ele começa? Onde é que tu acha que é ali que tá a estrada e é por ali que se entra? Da iluminação cênica. Eu acho Isso. hoje é incrível como o campo, isso eu vou falar, né? Como eu observei, né, e presenciei, como o campo da iluminação hoje a iluminação, existe muitos caminhos, né, para a gente seguir, né? Tem muitas oportunidades, né? Eu acho que a gente tem que pensar sobre qual, né, caminho, né, que a gente quer seguir, né? E também eu tenho uma coisa que eu vejo que eu acho que é diferente da nossa época, da época que eu comecei, né?
que hoje, em função da própria tecnologia, né, dos equipamentos e por causa dos LEDs, né, principalmente por causa dessa fonte de luz que são os LEDs, nos exige muito mais conhecimento técnico do que a gente tinha antes. Isso eu acho muito doido, né? O conhecimento técnico hoje, ele é difícil, né? Antes você via uma lâmpada para acendendo, você sabia o que ela fazia, você via um PC, você aprendia experimentando, né? A luz, né? Era muito mais fácil dessa sensorialidade, assim, com a luz, né? Hoje, com os equipamentos de LED, já não é assim, né? Não adianta, você acende na hora e aquele negócio é complicado, né? E as próprias mesas. Então, eu acho que um bom começo primeiro é escolher o campo, né? Que você quer atuar, né? Ou é que hoje tudo é muito, muito fragmentado, né? Antes a gente dizia assim, fazia teatro, podia fazer qualquer coisa, mas hoje, por relação à tecnologia, eu acho que isso mudou um pouco, né? Então você saber onde você quer atuar primeiro, porque é tanto lugar para atuar, né? E eu acho assim, conhecer as oportunidades. Agora é difícil falar, né, Leandro? Porque as oportunidades são pequenas, né? Hoje, né? Eu sempre achei que se você quer fazer luz de cena, o melhor caminho é você estar com alguém que sabe. É assessorar alguém que sabe. Esse é o melhor caminho, alguém que você goste do trabalho. Eu acho que aprender com alguém é fundamental. É ter um mestre. Acho que isso continua igual, né? E quando você entra, você vai ver, tem que aprender tem que aprender muita coisa, né? Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Eu demorei para aprender a tecnologia Volites, tá? Aí, quando eu estava aqui em São Paulo, eu aprendi a Volites, aí eu só queria Volites. Aí me convidava para uma coisa, só se for uma Volites, tal, tal, tal. Aí, isso aqui aconteceu, todos os CSs aqui compraram MA. Eu tava rindo por causa disso. Né? E aí, quando eu ia fazer um evento fechado, e tal, Sesc, eu ainda exigia Volites, né? E aí eles tinham que locar Volites, né? Aí eu comecei a me render, né? E aprender mais a tecnologia MA. Mas eu amava Volites, porque eu achava que a Volites era muito melhor. Então, aí daqui a pouco tem a MA, agora já estou na MA2, já tem a MA3. E assim é hoje, né, o mundo, né? É um pouco diferente, porque aqui eu trabalho 90% em Sesc, né? Então, eles compram equipamento sempre, né? Muito bem. Todo tempo está renovando, né? E isso faz com que a gente tenha que sempre estar aprendendo tecnologia, né? A gente não consegue acompanhar tudo, né? Mas a dica é aí, ó, se encostem no Leandro. Se encostem na Cláudia, se encostem no Cabelo, se encostem no Moura, se encostem no Show. Eu Graças a adoro Deus, ensinar. Eu sempre gostei eu de ser também. assistente e gosto de assistir. Eu sou uma coreana legítima. Eu nunca vou aqui, eu tiro do meu bolso e sempre trabalho com alguém. Eu sempre convido alguém para trabalhar comigo, sempre. Porque se tem um evento muito grande, tem uma tecnologia, aí eu já convido alguém para trabalhar na mesa enquanto eu vou fazendo o meu trabalho, afinar. Sempre trabalho com alguém, ou se eu preciso de alguém na montagem, que eu acho mais importante. Eu não gosto de trabalhar mais sozinha. É bom, né, ter alguém por perto para auxiliar. Eu reconheço. Exatamente, porque às vezes o meu trabalho mesmo hoje, eu gosto de gravar, né? E operar meu trabalho, eu tenho que ter tempo para isso, né? E às vezes é legal eu sempre contrato mesmo, hoje. Prefiro ganhar menos e trabalhar com alguém e dividir conhecimento, enfim, é isso. Quem é que perguntou alguma coisa? Esse é um amigão lá de Juí, dizendo que a conversa tá boa. Sofremos para começar, né? Ô, dificuldade que foi hoje, né? Aí eu tenho um Claudinha, afiliado que vocês conhecem. Eu tenho um hã? afiliado. Vocês sabiam que eu tenho um afiliado? Ele queria muito Quem? estar aqui, mas eu não sei se ele sabe que eu vim para o Facebook. Que é o Vinícius Almada.
Mas eu postei lá no grupo. De repente ele não pôde entrar, porque ele assistiu do cabelo e achou muito legal, assim, gostou. E ele disse, não, cara, eu vou. E eu sempre boto lá no grupo, eu não sei, de repente ele não conseguiu assistir. É que é Imagina, tão bonito esse meu afilhado. Oi? E ele é um querido, né? Ele é um queridão, assim, eu gosto muito dele também. Não, e foi A bem gente tem bonita a história como ele começou, por isso eu fico dizendo que ele é meu afilhado. A Ele me gente vai chama ter de... que caminhar. Não te ouvi. A gente vai ter que se encaminhar para o fim. Tu tirou o fone, né? Eu tirei para carregar, eu pensei que era isso que você estava Tá. dizendo. Não. Tá, a gente vai ter que se encaminhar para o fim. Claro. E eu vou pedir para tu... Vou te deixar um tempo livre para falar o que quiser sobre arte, sobre sociedade. Mas ninguém quer me perguntar nada para eu falar? Hã? Ninguém quer me perguntar nada aí? Não tem Enquanto ninguém para tu fala, eles podem ir colocando as perguntas e eu vou guardando para mim. Porque aí aqui depois. eu encerro com algumas perguntas, né? Uhum. Eu vou falar sobre a luz, então. Né? Vai. Eu vou falar sobre a luz. Para quem gosta, né, de luz, eu sou apaixonada por isso. Sou apaixonada por luz. Eu fui... E é legal eu falar isso para vocês, né, que a gente um caminho, né? A luz foi um caminho para mim que me deu muitos conhecimentos até sobre esse ofício, dá muitos conhecimentos sobre a própria sensibilidade da gente, né? Sobre conhecer potências que a gente tem, né? Eu vejo na luz, vou fazer um discurso sobre a luz, então. Pode fazer. Eu vejo na luz uma ferramenta de infinitas. Quem se quiser aprender sobre isso, né, ou entrar nisso, mas é uma ferramenta muito sensível, né? E eu acho que a iluminação é uma arte mesmo, né? E a gente deve pensar nela sempre como isso, né? Como uma linguagem artística, né? E uma linguagem artística, a gente pensa isso quando a gente... arte, para mim, é o que vibra aqui dentro, né? Não é nada, não é nenhuma obra, nem uma pintura, nem um grande prédio, né? A arte todos nós temos dentro de nós. E a gente, quando trabalha com luz, eu creio que a gente deve sempre pensar nela como manifestação de estética, de mostrar as coisas, né? Da melhor forma, né? Então a gente sempre tem que estar a serviço daquilo que a gente está querendo mostrar, né? Seja um show, seja um... Eu falo isso porque eu ainda vejo muito a tecnologia acima da arte, né? Quando você pensa só em estética, né? E não pensa em emoção, né? E a luz, para mim, é uma ferramenta, uma linguagem de emoção, como a atuação, como a fotografia, como a pintura, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar nisso, nessa ferramenta, como arte mesmo, né? Como emoção, como diálogo, né? Como conversa, né? Acho que é um caminho que abre muitas portas, né? Se você se dedicar a conhecer mesmo ela. E para acabar, eu vou dizer que quando eu comecei meu doutorado, né, sobre a luz, né, se chama Luz Além da Cena, né, o meu texto de doutorado. E eu tive que fazer uma coisa comigo, que eu peguei e disse sim para mim mesma, que luz era uma coisa e iluminação não era outra, né? E que para ter iluminação precisa ter luz, mas para ter luz não precisa ter iluminação. E quando eu pensei sobre isso, né, eu pensei exatamente que a iluminação, quando a gente pensa em iluminação, a gente tem que se encontrar com a luz, né? E luz é como a gente enxerga as imagens da gente, né? A gente enxerga, a gente constrói. Eu creio que se eu perguntar isso para o iluminador, como que ele pensa a luz, né? Qual é a primeira coisa que faz um iluminador quando ele recebe um desafio? O que ele faz, né? Eu acredito que muitos de nós construímos imagens na nossa cabeça, né? Que o diretor não vê.
Ele só vai ver quando você entregar o trabalho, né? Então, se a gente constrói boas imagens, a gente tende a materializá-las também bem, né? Então, eu acho que olhar para esse lugar, assim, é importante entender como a gente constrói elas, né? E eu me dediquei a isso, a entender como eu construo, né? De que ponto de partida talvez seja bem diferente do Leandro, né? Ou de outra pessoa, né? Mas aí a gente começa a ver o que a gente gosta, né? Se a gente gosta de simetria, se a gente gosta de luz colorida, se a gente gosta só de uma luz mais monocromática, né? Se a gente gosta de verde com roxo, aí pensar por que a gente usa isso, né? Eu acho que esses caminhos são bem interessantes para quem quer trabalhar com isso. O Rafa é de Caxias, tá? E tem uma história curiosa, bem curiosa com o Rafa. A gente faz aniversário no mesmo dia, tá? E aí ele estava dizendo aqui que o meu primeiro workshop de luz foi com a Cláudia no Caxias em Cena, uns 10 anos atrás. Então, quer dizer, tu já está formando gente, ele faz luz aí. Depois ele fez minha oficina também. E eu acho que é isso, né? A gente vai passando e vai espalhando um pouquinho de nós em cada lugar que fica, né? É uma luz, uma oficina, né? Exatamente. E é tão bonito, sabe? Eu acho que foi tão... esse caminho de levar, né, esse pensamento que eu tenho, que acaba que eu estou me dedicando, né? Tem me dado muitas... eu tenho ficado muito feliz em poder pensar que eu estudei tanto para justamente ensinar, né? E trocar eu fui por esse lugar, né? E eu acho que para mim tem sido assim, o maior exercício de dissolução do ego é a educação, né? É quando você esvazia para os outros, né? Quando você faz os outros refletir, quando você traz eu tenho me dedicado a esse ensino, né? De falar sobre a luz nesse lugar, né? A luz como uma manifestação da tua linguagem, né? É uma manifestação de ti, né? Porque se você escolhe isso para fazer, então faz com o coração, né? Faz com isso, né? Isso aí. É isso Claudinha, aí. quero te agradecer, tá? Quero pedir desculpa para quem conseguiu entrar por aqui, porque foi uma batalha onde a gente ficou um tempão conversando, tudo rolou tudo bem, e aí essas coisas técnicas não nos afetam, porque a gente sabe que isso acontece, né? Foi uma pena, né? Porque estava bem bonito, tinha uma abertura, tinha toda uma situação que a gente ia passar, mas pelo menos o que mais importa assim, foi essa conversa, foi te contar para nós a tua trajetória, como está agora, isso acho que rolou bem, tá? Eu quero te agradecer por ter aceito o convite, quero te parabenizar pelo trabalho, pela pessoa que tu é, e dizer que tu é sempre bem-vinda no Rio Grande do Sul. Quando tu vir aqui, tu me chamar para Claro, minha terra. Eu queria ter visto quem entrou para dar um beijo dos que eu conheço. Tenho muito carinho pela minha terra sempre, né? Tanto que eu acho que eu tenho mais sotaque agora do que antes. É. Ó, quem é que tá falando? O Zé Derli, querido, um beijo, Zé. E um beijo Então tá, também minha querida. Tá? Muito Vou obrigada. encerrar aqui, meu celular tá ficando sem bateria, tá? Muito obrigado. Manda um videozinho. Posta um videozinho pra gente ver. Ele vai ficar lá e eu vou também postar lá no YouTube, que tem mais acesso, né? Ele vai ficar no Face, eu vou baixar ele e vou passar ele lá pro YouTube que nos puxou o tapete hoje, né? Que não deixou a gente trabalhar. O Andrezinho também que entrou, o Vinovski, querido. Aí ele também me ensinou tanto. O André era parceirinho também. Então tá, minha querida, beijo, tá? Tá, beijo. Obrigado a todos, fiquem bem. Uma boa noite e pra vocês. Até a próxima. Tá? Se precisarem de alguma coisa, eu também posso. Estou à disposição, tá? Meu canal do Instagram é Cláudia Debem, para quem quiser me achar, tá? Tá bom. Acho que todo mundo é meu amigo. Tchau, galera. Até a próxima. Até a próxima.